Olá, gente. Então, continuando, né, com o comportamento humano nas organizações, agora falando um pouco de personalidade. Bom, a personalidade, ela é um processo que ela é gradual, ela é único e envolve características individuais e sociais da pessoa. Por exemplo, então assim, vai juntar características psicológicas, de como a pessoa percebe o mundo, de como a pessoa age, como a pessoa pensa, esses padrões de como ela reage, enfim, isso é a personalidade. Então, é esse processo gradual, único, que diz respeito aos padrões da pessoa. Então, é um conjunto de características psicológicas, né, desses padrões da pessoa. E por que fala de personalidade na organização? Porque pesquisas foram indicando que quando quando os gestores eles mensuram a personalidade da pessoa, eles têm um nível mais assertivo da contratação. Então, consegue tomar uma decisão para uma contratação, ajudando a prever melhor qual o perfil, vamos dizer assim, qual a personalidade que se enquadra melhor naquela vaga que é existente. Então, por exemplo, você é uma pessoa extremamente comunicativa, social, essa é a sua forma de ver o mundo, né? Esses são seus pensamentos, né, relacionados ao social. E aí te colocam para ficar carimbando papel numa salinha isolada com arquivo. Qual vai ser o seu nível de satisfação, de felicidade? Ou o inverso também, uma pessoa extremamente tímida, envergonhada, e você colocar ela na linha de frente na área de vendas. Qual a chance dessa pessoa se desenvolver bem? Qual a chance dessa pessoa conseguir vender, conseguir atingir metas, não se desmotivar? Enfim, então quando você faz um traço, né, você mensura a personalidade das pessoas, você consegue identificar melhor essas características e ter uma decisão mais assertiva quanto à contratação para uma vaga determinada. E essa questão da personalidade, ela pode ser trabalhada de diversas formas, incluindo várias abordagens, como, por exemplo, a psicanálise, né, que trata o id, ego e superego, que o id seria o instinto, o impulso, né, relacionado a isso, o ego relacionado ao contato da pessoa com a realidade, e o superego ali os valores e etc. Conforme a comportamental ou até a cognitivo-comportamental, né, comportamental de quais habilidades essa pessoa tem, como que é o comportamento dela. E o cognitivo, tipo, quais pensamentos assim funcionais ela tem e quais pensamentos disfuncionais ela pode ter. Com relação à aprendizagem, com relação à gestalt, né, de figura e fundo, que a soma das partes não é a mesma coisa que o todo. Enfim, cada abordagem pode agregar de uma forma e a personalidade é importante na organização por conta disso. E não só a personalidade, como a motivação também. A motivação, ela é um processo particular. Não existe isso de tipo, vou motivar ele. Ninguém motiva ninguém. Porque ela é um processo particular relacionado a, vamos dizer, a intensidade, a energia que a pessoa está disposta a pôr naquilo para atingir um determinado objetivo. Então, por exemplo, sei lá, uma pessoa de vendas, ela quer juntar dinheiro para comprar um apartamento, então ela quer bater metas, isso motiva ela. Então ela vai se esforçar para vender mais, para bater metas, para conseguir comprar aquele apartamento que ela quer, porque ela vai ganhar um variável maior, enfim. Então a motivação ela é muito particular, ela é um processo interno de cada um. Então ninguém motiva ninguém porque depende da intensidade, né? O responsável por aquela intensidade é a própria pessoa. E aí existem algumas, né, teorias, né, que alguns teóricos, vou pegar aqui minhas colinhas, alguns teóricos, né, fizeram falando sobre a motivação. Então, por exemplo, Maslow, ele criou a pirâmide das hierarquias, porque ele dizia assim que a partir que nós temos necessidades
que são primordiais, e quando essas estão supridas, a gente consegue ter outras motivações, e quando essas estão supridas, a gente vai aumentando. Então, a pirâmide de Maslow, ele fala assim que a partir da hierarquia de necessidades humanas, então a gente atinge a satisfação e aí a gente está preparado para ir para a próxima hierarquia até ela ser satisfeita. E nessa pirâmide, quais são essas hierarquias? Então, na base da pirâmide, que seria ali a mais primitiva, estão as necessidades fisiológicas. As fisiológicas está ligada à necessidade de alimento, de água, de habitação. Então, se você não tem onde morar, você não tem almoço, você não tem janta, você não tem um saneamento básico, como que você vai ter motivação de querer crescer na empresa? Você está querendo sobreviver. Então, essa é a primeira motivação, as fisiológicas. Quando você atinge essas necessidades básicas, você passa para o próximo patamar, que seriam as necessidades de segurança. Então, você começa a querer ter uma estabilidade, você começa a querer ter uma liberdade, a própria segurança em si, né? Tipo, você quer estar seguro, enfim. Então, todas essas necessidades relacionadas à segurança vêm no segundo, vamos dizer, no segundo degrau da pirâmide. Quando essas são satisfeitas, passa para o próximo degrau, que o próximo degrau seriam as necessidades sociais. Nós somos seres sociais, então a gente precisa ter a amizade, a gente precisa ter um relacionamento social com os demais, então a gente precisa de amor, a gente precisa de afeto, muitas vezes a gente precisa até de aprovação. Então estão relacionadas às necessidades sociais, que seria ali o terceiro degrau. Então, depois que você já tem as necessidades básicas, né, como alimento, moradia, que são as necessidades fisiológicas, depois você já tem as necessidades relacionadas à segurança, depois você tem as necessidades sociais, né, de amor, amizades e tal, aí você já passa por um piso, vamos dizer assim, maior, que são as necessidades relacionadas à estima. Então, você quer ter atenção, você quer ter respeito, você quer ter reconhecimento. Então, você já tem todas as outras necessidades satisfeitas. Então, agora você pode pensar num crescimento. Você não consegue pensar num crescimento morrendo de fome, morrendo de sono, preocupado que vão te roubar, que o bairro onde você mora não é seguro ou que a qualquer momento você pode ser mandado embora. Então, a Maslow traz essa ideia de que as necessidades primitivas precisam indo ser supridas para as próximas poderem vir. E o último degrau, que é o mais top de todos, estaria relacionado à autorrealização. Então, depois que você conseguiu satisfazer todos os outros degraus, você consegue pensar na sua autorrealização. Você consegue pensar em fazer, sei lá, se você não tem uma faculdade, você vai fazer uma faculdade. Se você já tem, você vai estudar uma língua, você vai fazer uma pós-graduação. Você quer crescer, você quer aprender, enfim. E aí você começa a ter esse senso de autorrealização. Você precisa se realizar com esses outros aspectos que, para quem está precisando daqueles primeiros, isso daí está muito distante, é a menor das preocupações. Então, a pirâmide de Maslow traz esse nível hierárquico das necessidades humanas, né? Sendo os 3 primeiros ali mais primitivos, mais essenciais, né? E os 2 últimos já um pouco mais elaborados, vamos dizer assim. E existe também a teoria de 2 fatores, que é de, não sei pronunciar, Herzberg, que ele relaciona 2 fatores de motivação, os fatores de higiene e os fatores de motivação. Os de higiene estão ligados àquilo que, vamos dizer, entre aspas, não depende interno, né? É uma necessidade externa. Então, estaria mais ou menos relacionado com a de Maslow, com aquelas necessidades primitivas. Então, o de higiene está relacionado as condições de trabalho. Então, assim, tem que ter umas condições limpas, você precisa ter segurança, você precisa ter salário, você precisa ter uma supervisão, você não sabe fazer uma tarefa, você precisa de um treinamento. Então, as políticas da empresa entram nessa parte de higiene, a supervisão, as condições de trabalho, até o salário. Tudo isso entra como higiene, que seria, assim, mais
os fatores externos. E os motivadores, que são ligados às questões internas da gente, que está ligada à realização, o reconhecimento, a significância, responsabilidade, avanço, crescimento, que a motivação não vem de dentro da gente, ninguém pode motivar a gente. Então a motivação é relacionado a esses aspectos internos. Então ele desenha mais ou menos um gráfico onde o mais baixo aqui seria a pior condição, porque a pessoa ela tem um baixo nível de higiene e um baixo índice de motivação. Então ela vai reclamar muito, ela vai estar constantemente insatisfeita consigo própria, não vendo propósito naquilo que ela faz e reclamando de tudo na empresa, falando, olha, meu salário é baixo, eu trabalho muito, olha a condição, eu vou no banheiro, não consigo nem fazer as coisas direito, porque tá sujo, enfim. Agora, quando você avança um pouco na motivação, mas permanece ali na higiene, no baixo da higiene, você então vai ter um funcionário que até tá motivado, ele sai de casa entendendo o que ele tem que fazer, ele quer fazer, ele entendeu o propósito de tudo aquilo, porém, a hora que ele chega na empresa, ele vê lá o banheiro sujo, ele vê que o salário dele é baixo, ele vê que, sei lá, o supervisor dele vive no celular, não dá atenção, não treina ele, não ensina, enfim. Então, ele até tem motivação, mas ele virou um reclamão, vamos dizer assim, né? Então, não é um cenário tão bom, é melhor que o primeiro. Se você tá na motivação baixa, mas sobe um patamar da higiene, então você até tem um funcionário ali que ele tá satisfeito com a empresa, mas ele não tem uma motivação. Ele não entende direito o propósito do que ele tá fazendo. Fala, não, meu salário tá de acordo, sim, com o mercado, meu supervisor é muito gente boa, ele me ensina tudo que ele precisa ensinar, eu sei que eu tô estável, tenho segurança, mas sei lá, eu acho que não tem significado isso que eu tô fazendo, eu não sei para que crescer, não quero crescer, enfim, a motivação dele é baixa. Então ele até tá satisfeito com a empresa, mas a motivação interna dele não tá ali legal. Agora, quando você avança na motivação e avança na higiene, aí você tem o melhor dos cenários. Porque aí é aquele funcionário que ele tá satisfeito com as condições de trabalho, né? E tem a motivação interna dele, ele tá querendo se sentir realizado, ele tá entendendo o propósito daquilo, o significado, ele gosta de ter responsabilidades e quer adquirir mais responsabilidades. Então seria o melhor dos cenários. Então essa seria a teoria de 2 fatores, que é um pouco diferente da teoria de Maslow, que é a pirâmide hierárquica, né, das necessidades primitivas para as necessidades menos essenciais. Bom, então isso é sobre motivação e personalidade dentro das organizações, né, referente ao comportamento humano nas organizações. Espero que tenha ficado claro. Até o próximo vídeo.